Fala galera, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias sobre videogames. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os jogos de terror que a gente jogou, e a gente vai tentar lembrar também de jogos que não são necessariamente terror, mas que pode ter usado o tema de horror, de terror, em alguma fase, em algum momento. A gente vai tentar lembrar e trazer essas informações também. Tudo baseado no que a gente vivenciou, não é nada de Wikipedia. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Carmelo Zoccoli Olá. e o Laércio Nunes. Opa, beleza, rapaz? Isso aí, beleza, galera. Então, a ideia, até queria começar falando um pouco sobre isso, né? Quando a gente vai falar de jogo de terror, alguma coisa assim, acho que a primeira coisa que vem na mente, né, é o Dead Space ou Resident Evil, alguma coisa assim, né? É um jogo de terror que dá susto e tal. Mas eu até queria fazer uma introdução para citar uma coisa muito engraçada, que é o seguinte: existe esse gênero, né, de filmes de terror que não são necessariamente filmes gore, né? Existe uma diferenciação nos Estados Unidos de horror movies, né? E eu acho que terror movies, alguma coisa assim. Esses filmes de horror, né? Quando eles chamam lá nos Estados Unidos, que são esses filmes de monstro, não são necessariamente filmes de carnificina ou de susto. Então, por exemplo, aqueles filmes do Drácula, filme da Múmia, filme do Frankenstein, são considerados horror movies, né? E existe uma franquia que chupou de todos esses filmes da Universal, esses filmes de monstro, que é o Castlevania, né? Eu queria até começar citando isso. A gente poderia dizer que é meio que uma franquia... Eu não vou dizer que é pai dos jogos de terror e horror, porque tiveram alguns jogos antes, mas ele é um que estabeleceu essa base, assim, de pegar do cinema e trazer, né, essas referências, e foi muito copiado na final da década de 80 e início da década de 90. Então, se você pegar lá o Castlevania, o vilão é o Drácula, é totalmente baseado nos filmes, assim, essa mitologia, né? E tem lá como inimigo, né, o Frankenstein, tem a Múmia como vilões, tem a Morte, tem o Monstro do Pântano, tem uns bichinhos lá. E é tudo coisa desses filmes, né? E você vê, não tem nada a ver, né? O Drácula não tem nada a ver com Frankenstein, não tem nada a ver com Múmia. Só que, como tinha esses filmes da Universal Studios, o pessoal acabou pegando como homenagem, né? E colocando no jogo, virou meio que marca registrada. Então eu queria até fazer essa menção honrosa, vamos dizer que Castlevania, ele não necessariamente é um jogo de terror, eles são jogos de aventurinha, plataforma e tal, né? Que virou depois Metroidvania, mas que tem muito da temática, né? Das músicas, da ambientação e tal. Então eu queria citar isso de início. E eu queria que a gente tentasse lembrar também aí os primeiros jogos, ou o primeiro que cada um jogou de vocês aí, que tenha uma temática dessa, de horror, de terror, ou alguma coisa que lembrasse um pouco isso, eu queria que vocês tentassem puxar de memória. Eu não joguei muito coisa antiga, mas lembrando lá do Super Nintendo, puxando um pouco, teve o... Eu não joguei Castlevania no Super Nintendo, mas teve um amigo que teve um Mega Drive e ele tinha o Ghosts and... Agora não sei se é Ghosts and Ghosts ou é o Ghosts and Goblins, Ghosts and Goblins. Eu sei que tem duas versões, agora não sei qual que era do Mega Drive. O Carmelo vai saber dizer. É o Ghosts and Ghosts, que era o do Mega Drive, Carmelo? Isso. Ah, então tá. Que é um jogo com uma temática, né? De horror, terror também, né? Uma coisa meio obscura, tá? Apesar de ser um jogo bem bonitinho e tal. Foi um dos primeiros que eu joguei. E um que eu queria citar também, que tem muito da temática terror, é o Super Metroid, que eu joguei lá na época do Super Nintendo. Ele usa muito como referência os filmes da série Alien, né? Tem muita referência, eu acho que a gente já citou isso em outros podcasts. E Alien é um clássico aí dos filmes de suspense e terror, né? Então faz todo sentido citar Metroid. A gente nunca vai parar pra pensar, né? Metroid é terror? Dá pra dizer que sim. Tem muito da temática de terror, né? Dos monstros, de ser obscuro, de dar susto. A trilha sonora meio obscura e tal. Então tem bastante a ver. Esses foram dois dos jogos que eu lembro. Depois eu posso até tentar puxar mais de memória aí, alguma outra coisa que eu tenha jogado depois. Mas eu sei que tiveram esses. Eu queria saber, Carmelo, você que joga bastante coisa de PC também, e eu acho que jogou mais Atari, o que você lembra aí que você jogou, que tinha temática horror, terror, que você jogou aí lá no início? Olha, tu citou esse esquema dos filmes ali, é interessante, porque assim, o primeiro jogo de
terror, vamos dizer, que eu lembro de eu ter jogado foi o Halloween do Atari. E o Halloween, assim, é o primeiro jogo que eu vi uma cena, assim, de violência num jogo, porque o jogo de Atari é aquela coisa, aqueles quadradinhos andando lá, e você não tem uma coisa, não tem como criar uma cena gráfica, só que no jogo do Halloween, tu controla a mocinha do filme e tem que ir andando pela casa e encontrando os teus colegas e levando eles para segurança. De vez em quando aparece o assassino, Mike Myers, né? Quando ele aparece, começa a tocar a música tema, e se ele chegar a encostar na mocinha, ele tipo, arranca a cabeça dela fora e fica só o corpo dela com sangue jorrando do pescoço. Foi o primeiro jogo que eu lembro assim, de jogar lá pequenininho e ver uma cena assim pesada, né? Eu sempre gostei de filme de terror, assim, quando eu era pequeno, só que que nem tu citou ali, eu prefiro muito mais o filme que ele tem uma pegada mais daquele terror de dar medo, terror psicológico, terror, assim, de assustar, do que sanguinolência. E até é engraçado que se tu vai ver, por exemplo, eu gosto muito do Sexta-feira 13, só que o Sexta-feira 13 é uma franquia de filmes muito interessante, porque se tu pegar os primeiros, apesar da violência, ela nunca é uma violência gráfica muito pesada, ela é meio que rápida a violência ali. O cara pega, mata, mas a cena já corta, ele não fica saboreando a violência. E na linha do Sexta-feira 13, no Mega Drive eu lembro do Splatterhouse, que é muito legal, que o personagem principal é praticamente uma cópia do Jason, né? Ele é um jogo que ele tem, assim, eu nunca joguei a versão do fliperama antes de conhecer por emulação, né? Então, meu primeiro contato com o Splatterhouse foi o 2 e depois o Splatterhouse 3 do Mega. E é uma franquia muito legal, porque ele tem tem todo aquele clima de terror que você está tentando resgatar tua namorada, todos assim, os monstros, é tudo umas criaturas assim, bem grotescas, assim, bem bacana assim, o jogo. Ele tem uma trilha sonora também muito legal. O Splatterhouse 3 em especial, eu acho ele muito bom, porque ele é um jogo extremamente difícil, porque quando tu começa ele, na primeira fase ele já te dá um tempo, e é um tempo bem curto, e você tem que acabar a primeira fase dentro daquele tempo para tua namorada não morrer. Se tu vai para a segunda fase, tu tem mais um tempo para acabar a segunda fase para não acontecer outra coisa com a tua namorada. Só que mesmo que tu falhe, a história vai por outro caminho, ele tem vários finais diferentes, é bem bacana esse Splatterhouse 3. E um jogo, tu mencionou PC, um jogo de PC que eu acho muito bom, mas ele tem para Android também, se quiserem procurar depois para ver, é um jogo chamado I Have No Mouth, But I Must Scream. Eu não tenho boca, mas eu tenho que gritar. Que é um jogo de terror muito, muito pesado, porque ele é terror psicológico. Ele é uma história que o jogo é um point and click, estilo Monkey Island, Indiana Jones Fate of Atlantis, aqueles joguinhos point and click, estilo joguinhos da Sierra, da LucasArts. Ele é um jogo que se passa no futuro, não vou tentar não dar muito spoiler, mas tipo, se passa no futuro, onde a raça humana ela já foi exterminada, só sobrou alguns humanos, e esses humanos eles são mantidos vivos por um computador, e esse computador ele odeia a raça humana. E ele mantém esses humanos vivos para ficar torturando eles. Então ele tortura eles até matar, e depois ele ressuscita eles para continuar torturando. E as torturas muitas vezes não são físicas, são muitas vezes psicológicas. Cara, é muito louca a história. E tu vai jogando com cada um deles. Da Skynet, né? Sim. É muito pesado assim o jogo. Também de escravizar humanos, né? Esse é um joguinho assim, ele é muito bom, só que assim, é um jogo que tem que estar preparado para pegar uma história pesada, porque ele é foda. Tu tem vários capítulos, cada um com um desses humanos, né? E com a máquina sempre tentando jogar uma lembrança ou alguma coisa pesada, ou às vezes alguma alteração corporal na pessoa, e você tendo que conseguir superar aquilo dentro dos quebra-cabeça do jogo. E a história dele é muito foda. E tu mencionou assim também da questão dos jogos que tem elementos de terror, né? Mais recente, assim, eu acho que toda a série Souls é uma série que ela bebe bastante do terror. Apesar de não ser jogos assim, de terror,
né, como um Dead Space, um Resident Evil, toda a temática deles, todo o lore do jogo, né, os próprios cenários, a questão sempre desses mundos meio decadentes, assim, pega bastante do terror, assim. Eu acho que a série Souls, atualmente, é uns que tem... E tem umas histórias bacanas, se tu for pegar toda a história dos Dark Souls, do Demon Souls, o Bloodborne mesmo tem uma história muito foda. Então são jogos que, pra quem gosta de terror, acho que são super recomendados. Sim. Bem lembrado, eu não lembrava dessa... não parei pra pensar que é da série Souls. E você, Lércio, você lembra do que você jogou aí de terror? Se você não lembra de algo antigo, pode ser algo mais recente que você tenha gostado, uma franquia que você curte aí. Cara, por incrível, acho que tava fazendo uma refrescando a memória aqui. Eu acho que o primeiro jogo de terror, assim, não um terror explícito, mas não deixa de ser um terror que eu joguei, foi no Super Nintendo. É o próprio Blackthorn, né? Que ele é um jogo, assim, que tem uma temática meio assim de... Meio dark, né? Eu ia citar Blackthorn, cara. Só que eu só não citei porque eu não joguei na época. Eu joguei depois no emulador, mas bem lembrado dele. Eu gostei muito desse game, assim. Eu achei a história dele bem bacana, uma dificuldade razoável, não muito exagerada, mas tinha até uma certa coisa assim de Metroidvania também, de buscar itens, né? E a temática do jogo fala do Sarlacc, né? O cara lá que escraviza um povo e você tem que libertar esse povo. E tem aquela temática bem dark mesmo, assim. Depois eu acho que tem aquele que eu joguei bastante também, o Demon's Crest, que é um terror assim meio que, vou dizer romântico, né? Que você... Acho que seria vampiro, acho que não, né? Acho que tinha um dragão. Mas tinha um lance meio Drácula, aquele jogo, né? Mas de qual jogo? Desculpa, não... Demon's Crest. Ah, sim! O Demon's Crest, ele é um spin-off do Ghosts and Ghosts, né? É o vilãozinho lá do Ghosts and Ghosts, é o joguinho dele, bem lembrado. Pô, bem lembrado mesmo, rapaz. É um jogo que dá pra dizer que é meio horror, né? Você joga com ele que é meio um... Sim, ele é um gárgula, né? Ele é um gárgula, esses bichinhos meio demoninho. Tem ali um jogo... Você vai encontrar ali uns elementos de criaturas mitológicas, né? Um Sasquatch, tem umas caveiras vivas. É um jogo bem feitinho, assim. Mas eu não sabia desse lance que você falou aí que eu quase não joguei esse Ghosts and Ghosts que vocês costumam. É um jogo muito famoso, né? Eu acho que saiu pro Super Nintendo, não saiu? Eu não tive Mega Drive. Saiu. É o Super Ghosts and Ghosts. E saiu no Nintendinho também, né? Daí já era o Ghosts and Goblins, né? A primeira versão. E esse Ghosts and Ghosts que saiu depois é tipo um... Não é bem uma continuação, é tipo um remake, né? Mas eles vieram do arcade. Ele saiu pra tudo, né? Tem a versão do Master System, que é bem interessante, que é bem diferente das outras versões. O Nintendinho tem uma versão. O Mega Drive, como a Capcom tinha plano de lançar no Super Nintendo, não podia lançar no Mega, ele licenciou pra Sega lançar, então o Ghosts and Ghosts do Mega Drive foi feito pela Sega, sob licença da Capcom, né? E daí a Capcom fez o Super Ghosts and Ghosts pro Super Nintendo. Aí teve Game Boy tem o Demon's Crest também. Tem uma... Game Boy tem Demon's Crest? Não é o do Super Nintendo. Ele é a primeira versão. É a primeira versão, é outro nome agora, não tô lembrado. Vou abrindo aqui pra dar uma olhada. Ele é um plataforminha mais simples. Esse Demon's Crest do Super Nintendo já é mais quase um Metroidvaniazinho, assim, né? É, meio que Metroidvania do Super Nintendo. E daí recente teve aquele Ghosts and Ghosts pra Play 4, né, pra Xbox também, que fizeram um remake bem caprichado dele. Ah, legal. Ghosts and Ghosts, na verdade, ele é muito bom, agora é aquele estilo de jogo pra jogador antigo, porque é um joguinho que é foda. Porque assim, todas as versões, tu tem que acabar o jogo todo, vai até o último chefe. Quando tu chega no último chefe, ele te manda pra primeira fase de novo. Daí tu tem que passar o jogo todo de novo. E durante a tua segunda vez passando o jogo, tu tem que encontrar uma arma, que é a única arma que mata o chefe. E daí quando tu encontrar ela, tu tem que dar sorte de tu não perder ela antes de chegar no último chefe. Porque só ela vai matar ele, que se tu chegar nele sem aquela arma, te manda pro começo do jogo de novo.
Não é pro começo da fase, é pra primeira fase ele te manda. É muito foda. Os 2 jogos em 1, né? O Angry Video Game Nerd fez um bom vídeo desse do Ghosts and Goblins aí do Nintendinho, ele zerando e tal, e ele explicando tudo isso, ficou muito bom. Eu acho muito difícil, sabe? É um tipo de jogo que eu não curto, eu tentei até jogar bem depois, assim, bem recentemente, e eu acho muito apelativo, assim, um tipo de jogo que tá muito acima do que eu tenho paciência de jogar. Eu tava vendo aqui, Gargoyles Quest, né? Eu acho que era o nome do... Isso, Gargoyles Quest. É muito bacana desse. É do Game Boy. Gargoyles Quest é Ghosts and Goblins. É o subtítulo dele, ou seja, já deixa implícito que é um... Como é que fala? Um spin-off do Ghosts and Goblins, só que você joga com o vilãozinho. Inclusive o nome dele é Red a Hammer. Então ele é que inclusive na capa, dando uma olhada aqui, ele tá verdinho, mas na verdade é o demôniozinho vermelho, né? É o Red a Hammer, o vilãozinho vermelhinho lá do jogo. Mas na capa do Game Boy ele tá verde. Eu não sabia desse lance aí não do... Rapaz. Que é cultura também no podcast. Jogadinho. Vai vendo aí. É legal, né? Essas historinhas, né? Uma coisa se conecta na outra. Então você jogou esse. Você vê, eu mal joguei esse no Super Nintendo na época. Não tive oportunidade. Por muito pouco tempo teve numa locadora lá, mas eu não cheguei a pegar pra jogar o Demon's Quest. Sempre tive assim a curiosidade, mas daí passou a época e não joguei mais. Locadora, cara, eu sempre peguei muito... É porque, assim, eu sempre dei muita preferência por aventura e plataforma, né? Hoje o pessoal chama de plataforma. Antigamente tudo era aventura, né? Vou buscar um jogo de aventura. Então, assim, que era um jogo que pra você passar o final de semana, você conseguia render alguma coisa relativamente bem, né? Porque, poxa, você pegar um RPG na locadora, ou sei lá, um jogo muito longo, ia ficar aquele gostinho de quero mais, né? Cara, eu não me lembro de... Se eu conseguir pegar algum jogo na locadora assim e zerar no final de semana, talvez tenha acontecido alguma coisa, mas muito difícil, né? Porque aí a gente geralmente só tinha uma televisão em casa e você tinha que dividir ali com o resto da família, novela, repórter, essas coisas, jornal, né? Então você ficava ali o fim da fila, né? Depois de pegar algo que fosse eficiente, assim, né? Pra você jogar e aproveitar bem, né? Então pra zerar um jogo, cara, era complicado. Então eu costumava pegar mais aventura, luta, mas quando eu conheci esse Blackthorn aí foi amor à primeira vista. Eu achei a história bacana, achei um enredo legal, né? Já é um jogo antigo, né? Que é um jogo, na verdade, acho que é originário do PC, né? Do DOS, o Blackthorn. E, se não me engano, aí foi portado pro Super Nintendo, mas eu acho que... inclusive, você sabe quem fez o Blackthorn? Não. Foi a Blizzard, que foi fazer o Diablo, né? Depois do Rock'n'Roll Racing na época. Eu só não sabia o criador, mas a Blizzard, sim. E era o jogo. Você pega a capa do jogo, né? Parece feito pelo... É muito cara dos quadrinhos dos anos 90, aquele estilo gráfico bem de quadrinho, com os personagens com muita sombra e muito músculo. Ele tem muito essa cara, muito... anos 90, assim, o jogo grita parece aqueles desenhos do Jim Lee, do Rob Liefeld. O Carmelo vai saber, entende até bem disso aí, né, Carmelo? Lembra muito aquele estilo. Sim, lembra bastante. Vocês falando aí então do Blackthorn, a gente comentando, falando que é da Blizzard, eu vou fazer um gancho, continuar, que um jogo que a gente não para pra pensar, mas tem tudo a ver com terror, é o Diablo, né? A temática é toda terror, cara, do início ao fim, principalmente o Diablo 1, né? Você desce as catacumbas lá e você enfrenta um monte de monstro, e o próprio Diablo, né, que é um demônio mesmo que você enfrenta no final, é um jogo totalmente baseado nessa temática de terror, né? A trilha sonora bem obscura, assim, bem tenebrosa, o jogo se passa assim de noite, é muito, muito temática de filme de terror. Os outros jogos ficaram um pouquinho mais, até mais coloridos, assim, mas o primeiro é bem dark. E foi feito pela Blizzard também. Acho que eu não joguei Diablo, não. Saiu pra nunca jogou?
Nunca joguei. Ele lançou pra. Ele saiu pra lançado em- PC, né? E daí saiu pro PlayStation 1, cara. Uma versãozinha lá. Ah, é? É. Sabia não. Depois eu vou até procurar pra baixar pra ver se. É do PlayStation 1, você falou? Aham, saiu pro PlayStation 1 o Diablo 1. Interessante. Aí depois eu vou procurar pra baixar pra ver. Mas Aham. compensa? Ou ficou muito datado? Cara, é um jogo. O do PlayStation eu nunca joguei, assim. Ele é divertidinho de jogar, é pra brincar um pouco, é legal, assim. E ele. Esse Diablo aí tem esse moderno, clima de. Hã? E desse Diablo que você tá falando aí tem jogo moderno atual, não tem? Tem. Saiu o 2, saiu o 3. Conseguiu, né? E saiu um remake do 2 agora, que ficou bem legalzinho até. Apesar de que eu acho a fórmula dele, o estilo dele muito antigo, assim, né? É um tipo de jogo meio. Que na minha opinião envelheceu mal. Eu sei que tem gente que gosta, mas é muito de fazer grind, né? De ficar lutando até ficar mais forte. Eu acho que cansa, né? Tirando isso, não sobra nada de gameplay. O gameplay é você ficar fazendo isso. Mas o primeiro, como ele é até mais lento, não precisa fazer muito grinding, ele é divertido de jogar por causa disso. Você pegar uma vezinha, assim, chegar até o fim. Ele é bem legal. E ele tem essa temática bem terror, cara, que é muito, assim, atmosférico, sabe? Isso é bem legal mesmo. E pensando aqui se tem mais algum jogo, eu tava pensando se tem algum jogo que tem uma temática, às vezes que não é tanto terror, mas tem alguma... Estilo Castlevania, né? A gente fala Castlevania, eu tô tentando falar Castlevania. Mas teve alguma coisa parecida, eu tô tentando lembrar. O Carmelo talvez também lembre algum jogo que se inspirou nessa temática na época. Eu sei que aquele... Tem um jogo do Master System que o pessoal fala que é meio que um clone do Castlevania. Esqueci o nome. O Master of Darkness. Master of Darkness, isso mesmo. Bem bacana o jogo. É aquele tipo de coisa, assim, a SEGA, como a Konami, a Capcom não podiam, tinha aquelas restrições da Nintendo para fazer jogo para outras plataformas, a SEGA investia e fazia ela mesma, né? Então ela mesma que fez o próprio Castlevania, até uma série que eles podiam ter depois tentado no Mega Drive, no Saturno, mas abandonaram lá no Master System. Tu comentou antes do Alien, essa questão de jogos que não são de terror, mas acabam usando o Contra do Nintendinho. Tem vários. Mais pro final, tu enfrenta alguns. Não lembro se é o Contra ou o Super Contra, que tem vários aliens. No Super Nintendo, tu enfrenta um monte de aliens, né? Que é a guerra contra os aliens. Mas no Nintendinho tem o último chefe, que ele é praticamente um xenomorfo, assim, é bem bacana. É aquela homenagem, cópia descarada, assim. Tem 2 jogos que eu joguei ano passado, que eu não conhecia, que eu acho que, assim, que é jogo que eu geralmente não... Um eu não conhecia mesmo, e outro eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha jogado. Que dá pra chamar de clone do Resident Evil, que é o Deep Fear do Saturno e o Carrier do Dreamcast. São 2 jogos estilo Resident Evil, aquela questão, câmera fixa, tudo, mas são exclusivos do Saturno e do Dreamcast, os 2, e são jogos muito bacanas, assim. O Deep Fear é legal porque ele sai daquela coisa do mansão e vai pro fundo do oceano, tu tá numa base submarina, enfrentando criaturas nessa base. E o Carrier, ele tem um esquema meio de aliens, coisas assim, experiências biológicas, bem bacana esses 2. E são 2 que ficaram presos na plataforma, no Saturno e no Dreamcast, nunca teve relançamento, outra plataforma não, são exclusivos deles. Jogos de Master System, tu citou ali do Master of Darkness, tem o nosso representante, né, que a Tectoy fez aquele hack e fez o Chapolin no Castelo do Drácula, né? Também dá pra, digamos que seja, que ele era um joguinho, era outro jogo, e a Tectoy fez aqueles hacks estilo Turma da Mônica e fez o joguinho do Chapolin no Castelo do Drácula. Eu já vi o pessoal jogando esse jogo aí, e ele é inspirado num joguinho bem plataforminha, assim, não é nem de avançar e passar fase, é meio que você tem que ficar navegando numa uma tela única, salinha, assim, uma única, exato, parece bem arcade primitivo, assim, mas é bem simpático, né, é bem legalzinho. E esses joguinhos da Tectoy é interessante que tu vê colecionador fora do Brasil, os caras pagam uma nota nesses jogos da Tectoy, esses hacks, Turma da Mônica,
Chapolin, Sapo Chulé. Os caras pagam uma nota nesses jogos. Sim. Eu fiquei sabendo disso aí. Tô acompanhando um canal, eu acho que é Retro Games Brasil, né? Aquele do carinha que mora nos Estados Unidos lá. O cara tem uma puta de uma coleção. E ele falou que o pessoal tá... O próprio tiozão lá da Casa dos Videogames, não sei se vocês conhecem. Ele falou que vem o pessoal, não propriamente vir aqui, mas encomenda, né? Coisas que saiu aqui da Tectoy. E também acho que foi assim... A Tectoy esticou até a última... Tirou até a última gota, né? Do Mega Drive. Então, enquanto o Mega Drive já estava praticamente morto lá fora, ainda estava saindo umas coisinhas aqui. Então eles curtem essas paradas. Né? Você estava falando de Castlevania, né? E como eu tô jogando recentemente, peguei para jogar aqui o Zelda, do Ocarina of Time, ele tem bastante elementos do Castlevania e tem coisas de terror também. Engraçado, né? Assim, um jogo que a princípio parece fofinho e no início é assim, aquele negócio meio... parece ser bonitinho assim, mas depois vai ficando meio trash o negócio, assim, sabe? Tem um cara lá que amaldiçoou a região lá, que eu não vou saber o nome agora, me foge a mente agora, mas é um negócio assim, até meio que satânico, tá ligado? Negócio esquisito, tipo assim, eles meio que traçaram que eu não lembro do nome. O mal, né? Com uma coisa ruim, assim, que amaldiçoou, uma série de coisas, assim. Então, se você... É engraçado que num jogo que você menos espera, você acha, às vezes, muito mais coisas de terror do que um jogo que vem com uma cara de terror. O Zelda tem bastante traços de jogos de terror. Não sei os outros, mas esse que eu tô jogando tem bastante. Qual mesmo que você tá jogando? Ocarina of Time. Então, porque eu ia até mencionar o seguinte, o Zelda, a continuação lá, o Majora's Mask... É um lance meio assim de maldição, sabe? O Majora's Mask tem mais elementos de terror do que o Ocarina of Time. Até essa pressão de você ter que jogar sempre em 3 dias, que você tem que ficar voltando no tempo e tem aquela lua, aquela cara horrorosa e tal, e o lugar é todo meio amaldiçoado. É quase, cara, um Silent Hill no mundo de Zelda, assim, uma coisa meio aterrorizante. É mais bad vibe do que o Ocarina. O Majora's Mask é mais bad vibe. Eu diria que é mais terror. Mas eu não joguei o Majora, sabe? Assim, eu só ouvi falar bastante e tal. Sim. No próprio Ocarina, você tem que... Com a Ocarina, né, que dá a flauta que dá nome ao jogo, você tem a opção lá, começou uma baita chuva agora. Mas que bom que dá uma refrescada. Você tem a opção de fazer viradia, ou... Não sei eu não peguei a música de fazer à noite ainda, mas deve ter. E é um jogo assim que tem uma sangue de terror ali. Engraçado, sim. Né? Sim. Eu cheguei a pensar, cara, no Zelda, quando eu tava listando aqui os jogos, foi bom você ter citado. De verdade. O Carmelo mandou aqui no grupo os aliens, né? Do jogo Contra. Também é legal citar isso, né? O Contra é um jogo bem arcade aí, de ação e tal, mas ele tem esse elemento dele ser muito inspirado nesses filmes dos anos 80. Ele chupou muito ali do filme do Rambo, do Predador, né? Porque os heróis lembram muito Stallone e Schwarzenegger, e os vilões e até alguns mundos ali e tal, muito da série Alien, né? Tem muito cara dos bichos lá, os xenomorfos da série Alien, então dá pra citar como uma boa referência de terror os jogos da série Contra, né? Principalmente esses mais antigos, que os novos eu acho até que eles pararam de ter esses alienígenas como referência aí, mas os antiguinhos, lá os primeiros, eles eram muito assim. O Contra 3, eu até zerei esses dias, ele é, tipo assim, ele é o Alien, o 8º passageiro escarrado, assim, sabe? Não sei se vocês têm muito tempo que vocês assistiram o filme. Se você pegar se você substituir o carinha pela Ellen Ripley, você pode falar assim, não, eu joguei Alien. Tem todos os elementos. Exato. O que que vem correndo na casa, aquele Alien. O Facehugger, Ele copula na pessoa, né? O ruim lá dentro. Tipo uma aranhazinha com um rabo, né? Que ele insemina a barriga da pessoa. Exatamente. É 2 jogos que beberam bastante da série Alien, a franquia Contra e a franquia Metroid. Assim, que chuparam bastante da série Alien. E o Contra tem essas referências aos monstros, né? E o Metroid é mais a ambientação, né? Mas tem bastante mesmo. Inclusive, existe o vilão, né, do
do Metroid, lá um dos monstros, que é aquele pterodáctilo, o nome dele é Ridley. E Ridley é uma referência direta ao diretor Ridley Scott, que é o diretor do primeiro filme da série Alien. Então, tem um link aí bem forte, aí, bem óbvio. E a Samus seria mais ou menos uma referência a Tenente Ripley, né? Uma heroína, né? Mulher, mas não sei se a ideia foi referenciar ela ou não fica muito claro. Eu acho que fica um pouco mais distante, mas não deixa de ser. Pode ser. Não, ninguém confirmou, né? Mas fica a referência. Porque, pelo que eu soube, como eu joguei o Metroid Prime esse dia traduzido, não sei se é no 1 ou no 2, eu nem sabia. Pelo que eu entendi, ela é uma caçadora de recompensa. Ela fica ali meio que vagando, entre aspas, pelas galáxias, meio que caçando problemas, sabe? Mas o foco é mais o Metroid, que na verdade o Metroid é um experimento biológico, sabe? Do bicho lá, que suga aqui. A história. Isso, a história até mais ou menos assim, né? A Samus era uma humana, né? Terráquea e tal, tinha a família dela num vilarejo lá, num lugar, num planetinha, e foi atacada pelos piratas espaciais. O Ridley, inclusive, é o que matou lá, acabou matando os pais dela. E ela foi adotada por uns seres nativos daquele planeta que eles estavam lá, que é aqueles homens ave, né, pássaro, que são os Chozo. Os Chozo é uma raça ultra avançada, mas eles são muito pacíficos, assim, e eles construíram bases, instalações e fábricas e tal, em vários planetas pelo mundo. E eles são uma raça, na verdade, tem até assim, uma referência de guerreiros, assim, entre eles, da tribo deles e tal. Mas eu acho que é tipo foi outra época, alguma coisa. E se você vê o design das armaduras, como se fosse uma armadura assim, romana, antiga, é muito. Não romana, eu quero dizer assim, aquelas armaduras bem tradicionais do povo deles. Ela lembra muito a armadura da Samus da roupa tecnológica dela, assim, eles mantêm o design. E eles são super tecnológicos, né? E então eles que deram a armadura para ela. Eu não sei se foi para ela se vingar, ou se foi pra até ela conseguir sobreviver no planeta, lá no lugar que ela tava, sabe? Não lembro agora o contexto, mas ela ganhou a armadura. Aí ela meio que foi com essa armadura, ela aprendeu essas táticas militares e tal, aprendeu a lutar, usar a armadura. Ela vai atrás para acabar com os piratas espaciais, né? E os piratas espaciais acabaram, os Chozo estão acabando, né? A cultura deles pelo mundo. Tipo, eles estão sendo extintos, estão tendo cada vez menos no mundo. Eu não sei, não tem nenhuma explicação do porquê disso, assim, em nenhum jogo, eu acho. Mas os piratas espaciais acabaram tomando o planeta Zebes, que era um dos principais lugares onde os Chozo viviam, e acabaram usando lá o Mother Brain, que era a inteligência artificial, que foi feito pelos Chozo também. Os piratas espaciais acabaram, de alguma forma, mexendo, e o próprio Mother Brain, que é tipo uma inteligência artificial, que é aquele cérebro, né, que você enfrenta no Super Metroid, virou o líder deles. Virou uma inteligência artificial que quer tomar conta da galáxia. E os Metroids são as armas biológicas que eles estão tentando usar para tomar conta da galáxia. E a Samus daí foi escalada pela Federação, né, lá, tipo como se fosse a polícia da Federação Galáctica, que é tipo a Federação Galáctica é tipo a ONU da galáxia, sabe? Tipo, tem vários lugares de ficção científica que tem referência à Federação dos povos, dos planetas. Tem Star Trek, tem, sabe, a Fundação, aquela série do Asimov, tem a Federação, é o grupo lá, como se todos os planetas se juntassem para formar uma Nações Unidas. E tem a polícia de lá, né? Tem a Força Especial. E a Samus, às vezes, é como eles. Cara, isso aí da Samus ajudar esses caras foi bastante explorada naquele Metroid Other M. Aparece muito isso, que é aquele que saiu no Wii. E a própria série Prime, já que ela acontece mais no início, entre o Metroid 1 e 2, aparecem muitas referências aos soldados da Federação, os aliados lá e tal, sabe? Mando general, de coronel. Onde você pegou essa... isso... informações que ela é hacker? Fiquei curioso pra... Cara, tem mangá que conta o início da história, aí junta o mangá no Metroid Zero Mission, que expande muito a história, daí vem o Other M, aí vem a série Prime, aí vem o Metroid 2, que vai expandindo mais, daí vem o Super, e tudo isso em histórias assim de diferentes jogos, até aqueles jogos que saíram pro 3DS e tal, tem um pedacinho de história aqui e ali, e eu vi canais do YouTube compilando tudo isso, sabe, contando a história assim e tal. Então aí a Samus virou essa caçadora de recompensas, meio que para se vingar e destruir esses piratas espaciais, para parar e
E aí entra a história dos jogos dos primeiros, né? O Metroid 1, 2, o 3, que é só um pedacinho de toda a história maior, que eles foram expandindo depois, mas é exterminar os Metroids. Então ela tá exterminando porque viu que é uma bosta, né? Ter os Metroids no mundo, porque é usado como arma biológica pelos piratas espaciais e tal. E ela vai atrás para exterminar. Os Metroids depois é mostrado que foi criado pelos Chozo também. A arma biológica é criada por eles. Quer dizer, esses caras aí são muito cagados. Tudo que tem de ruim foi eles que fizeram. Aí você vai descobrindo. Todos esses lugares que tem uma base, é uma base dos Chozo antigos. Então lá em Talon 4, que é do Metroid Prime, que apareceu o Metroid Prime, é uma instalação feita pelos Chozo também. Por que eles usam muito essa referência de ter os Chozo em todos os lugares? Eu acho que um pouco é para explicar por que a Samus chega lá e ela consegue fazer os upgrades na armadura, né? Porque é uma tecnologia dos Chozo. Então meio que faz uma compatibilidade, sabe? A explicação que dá, ela foi para outro planeta, como é que ela tem míssil que ela pode instalar na armadura, uma armadura melhor, uma power bomb? Porque era uma instalação dos Chozo, eles usam a mesma tecnologia. Eu acho que um pouco é pra isso também. Então todo lugar que ela vai era um lugar que os Chozo viviam antes. Sempre tem isso. Mas é legal, super legal a história do Metroid, cara. E tem muita essa temática de terror. Arma, né? Isso, engata a arma e lê tudo, né? Engata a arma, extrai mapa e tal. Isso, exatamente. Então tem muito mistura de terror com ficção científica, assim, sabe? Tem muito a ver com Star Trek, tem muito a ver com Alien, tem muito a ver com muita coisa, cara. Assim, eu adoro a franquia Metroid. E faz essa ligação com o terror que a gente tá falando. Inclusive, então estamos falando de Metroid. A gente pode falar um pouquinho, já que tocou no assunto, no jogo que, na minha opinião, da série Metroid, é o mais filme de terror de todos, que é inclusive o meu Metroid preferido, que é o Metroid Fusion do Game Boy Advance. Eu sei que o Super é o preferido de muita gente, eu concordo, é um baita de um jogão. Mas o Fusion, por ele ter essa temática um pouco mais moderna, ser um pouco mais rápido, eu gosto. E ele é muito assustador, cara. Metroid Fusion tem aquele negócio da Samus, ela foi clonada pelos parasitas lá, que aparece que são os vilões do jogo, e justamente a federação lá, os caras recuperam ela, né, que ela estava inconsciente. Inclusive ela está cumprindo uma missão, Laércio, que você estava perguntando da federação. No início, você vê a abertura do Metroid Fusion, ela está cumprindo uma missão junto com os cientistas lá, e uns soldados da federação lá na superfície do planeta do Metroid 2, o SR-388. É um planetinha lá que se passa todo o jogo do Metroid 2. E esses parasitas proliferaram lá em cima da superfície e eles estão destruindo todo o ecossistema. Aí eles tentam colher. Um doutor lá, né? Isso. E esse doutor lá que conversa, que é uma inteligência artificial, era, na verdade, o cara. Era amigo dela, era um humano mesmo. Dr. Malkovich, agora não lembro o nome. E daí ela. Por que é meio terror? Porque esse parasita, todos os animais que ele infecta, ele consegue fazer uma cópia do DNA. Então ele se transforma numa versão, uma cópia desses bichos. E como ele infectou a Samus, e eles removeram a armadura dela e tal, cirurgicamente, assim, então por isso que ela fica com aquela armadura meio esquisita, né? Ela é como se ela tivesse com as camadas meio internas, assim, uma armadura meio pela metade. Então ela tá meio biológica, não tá? E isso explica por que no jogo ela é tão fraca. Tipo assim, você morre mais fácil, tem menos tanque e tal, porque você não tá com a armadura completa. E por isso que ela tá mais móvel, ela segura na beirada das paredes e tal. Então eles deram uma... Sabe, ela ficou mais stealth, sabe? Porque ela tá meio termo, a armadura dela tá pela metade. E essa armadura que tá infectada, tá toda infectada desse parasita. O parasita sugou o DNA dela, se transforma no monstro lá, o SAX, né? Que é o parasita. Quer dizer que aquela armadura dela não sai do corpo? Não, sai do corpo, mas como ela estava inconsciente, eles não conseguiam desativar a armadura e desmontar, entendeu? Então tiveram que remover ela. Tiraram meio na marra, né? Na marra, e ficou meio que pelas metades, assim. Daí ela, óbvio, ela fica com a armadura depois porque não tem jeito, né? É bom você daí... essa questão aí. Ó, vou até colar a cena mais assustadora que eu li no grupo. Do Metroid lá, cara. Olha o monstrão, como é que é, o SAX, né? Que é a... Ô, louco. Então, é um bicho sem alma, entendeu? É um clone dela sem alma. E esse SAX tá caçando ela pela base. Então é a primeira vez que no jogo
você não tem que sair matando, você é caçado, cara. Lembra muito o Cristiano no Metroid Dread agora. Você tem que fugir daqueles bichinhos lá também, uns robôs. E daí, esse bicho ele vai ficando mais aterrorizante, assim, conforme você vai jogando. E no final, quando você enfrenta ele, você consegue todos os upgrades e tal, vai enfrentar de cara a cara. Você derrota a primeira forma, que é a Samus normal, cara, com todas as armas, entendeu? Como começa lá no Metroid Prime e tal, ela tá toda armada, com todas as armas. Você tem que enfrentar de igual pra igual, imagina, né? Então só no final do jogo você consegue. Aí ele vira esse monstro aqui, ó. Mandei no grupo. Olha ali o visor do capacete, tudo alterado. É esse o monstro que você enfrenta no finalzinho, sabe? Lá. Então é aterrorizante, cara. É muito filme de terror. Isso aí. É muito terror. Sabe? Até é um terror assim, meio gore, né? Essa coisa, sei lá, meio, né? Meio gráfico, né? Não sei. Caramba, fugiu da mente agora a palavra. É científico, né? Um negócio. Isso. É um terror. Isso, que mexe muito com esse negócio de clonar. Tá? Parece aquele filme Enigma do Outro Mundo, aqueles filmes que tem uma gosma que se transforma num bicho. E é meio isso mesmo. Cara, exatamente. Eu fiquei com gostinho de quero mais na questão do Metroid, Metroid Prime. E eu fiquei com uma puta vontade de ter um Game Boy Advance, porque só que eles fazem as coisas pra você gastar, né, cara? É engraçado, né? Uhum. Quando você zera o Metroid Prime, você desbloqueia uma função que você pode jogar com a armadura do Fusion. Do Fusion, isso, exato. Só que você tem que conectar, pelo que eu entendi lá, você tem que conectar o Game Boy Advance com a fitinha do Fusion. Isso. Aí ele vai fazer um... Cara, eu falei, como é que eu faço? Eu não sei, será que dá pra fazer isso no Dolphin, cara? Dá, eu acho que no Dolphin dá pra fazer fácil isso. Deve ter uma opção que você habilita lá e ele já reconhece, assim, de cara que tá nesse modo, um hack. Eu vou tentar fazer isso aí, cara. Eu quero jogar esse negócio, eu quero... Sim. Eu não sei se eu vou zerar tudo de novo com a armadura nova. Eu acho que é só uma skin, né? Não muda nada no gameplay, né? Não sei, talvez ela fique mais forte. Eu fiquei pensando, né? Não, se for ficar alguma coisa, ela vai ficar mais fraca, né? Que é mais ou menos como fica no jogo lá. Mas pode ser que assim, o pulo... mas daí desbalanceia o jogo. Mas assim, seria legal assim, ter menos armadura, né? Ficar mais fraco, mas você ter mais velocidade, ter um pulo mais alto. Aí isso faria mais sentido. Mas tudo bem. Ó, vamos tentar falar de outros jogos. Roda, né? Eu fiz aqui uma lista de alguns joguinhos. Eu não sei se vocês jogaram. Tem um que a gente pode brincar que é o pai do Resident Evil, assim, pai não, né, mas meio que o jogo parecido que era no mesmo estilo, que é o Alone in the Dark, os primeiros lá. Vocês chegaram a jogar? O Carmelo provavelmente jogou. Eu joguei ele no PC. Ele é que nem você falou, é o pai do Resident Evil, porque ele tinha aquele controle tanque, tu ter que ir girando o personagem, pegando item, combinando item, a câmera fixa. Ele é muito legal. Só que assim, eu acho esse é um jogo que ele envelheceu mal, porque ele é um daqueles primeiros jogos em 3D. Então os personagens assim, com pouquíssimo polígono. É um jogo legal para você conhecer, para você jogar, eu sempre digo assim, tipo, joga, experimenta, se não curtir, não curtiu. Mas eu acho que é um jogo que envelheceu mal, mas que vale a pena ser conferido, assim, porque ele é bem interessante, até pela época que ele foi lançado, né? E o Alone in the Dark tem aquela versão do Play 1 também, que é muito legal. Já é o 4, né? Se eu não me engano, já saiu até depois já dos Resident Evil, né? Já aproveitaram o hype, né, Carmela? Sim. Então já é um jogo bem polido, assim, bem melhor, né? Reboot também. E ele tem uma versão... Ele era meio que um reboot também, esse do Play 1, né? Não era meio que uma sequência. E tem esse Alone in the Dark do Play 1, eles lançaram uma versão pro Game Boy Color, que é fantástica, assim. É um dos jogos mais bonitos do Game Boy. Porque é como se fosse o jogo do Play 1, só que rodando no Game Boy. É uma coisa assim, meio inacreditável de ver, tu ver rodando. Vou até baixar, porque vocês vão citando esses jogos assim. Pode anotar aí. Ó, eu tava anotando uns jogos aqui, ó. Tem um que é meio que o pai de... Já que a gente tá falando do pai de alguma coisa, tem um que é o pai dos principais point and clicks aí, pelo menos acho que os mais modernos.
que é o Maniac Mansion, que também tem essa temática, né? Meio terror, que você tem que sobreviver numa mansão, é um jogo bem antigo de point and click. Esse jogo saiu uma versão pro Nintendinho. Eu não conheço e admito que eu não gosto muito de point and clicks, mas eu sei que o Carmelo gosta. Você chegou a jogar, Carmelo, o Maniac Mansion? Eu joguei, mas eu nunca acabei. O Maniac Mansion ele é da LucasArts. A LucasArts, eu acho que o Maniac Mansion é o único point and click deles que você pode se trancar no jogo, que você pode morrer, que você pode chegar num ponto onde você não tem como avançar mais. Porque era uma coisa até que o Monkey Island acaba brincando um pouco com isso no primeiro jogo, que ele faz algumas mortes falsas do herói, mas tu não pode morrer de jeito nenhum. Na verdade, tem uma maneira de morrer no Monkey Island, mas é um easter egg. Agora, o Maniac Mansion, ele é muito legal, ele é bem livre, assim, porque tu começa o jogo, você tem vários personagens e tu tem que escolher 3. E cada um tem uma habilidade diferente. Então tu nunca vai jogar da mesma maneira, porque cada um que você escolhe, você vai chegar numa parte da mansão antes do que em outra, tu vai conseguir resolver um quebra-cabeça de uma maneira diferente de outro. Ele é muito legal. E o Maniac Mansion, eu acho que ele tem um pezinho um pouco mais no terror. A sequência dele, que é fantástica, que é o Day of Tentacle, ele já puxa mais pra comédia. Ele já não chega a ter muito esse clima de terror, ele puxa muito mais pra comédia, assim, o jogo. A única coisa que eu conheço do Day of Tentacle é que tem uma capa que é tipo um tentáculo monstro gigante, né? Como se fosse um tentáculo de um polvo, ou... sei lá, eu nunca entendi qual que é a ideia, mas tem muito cara de jogo de comédia mesmo. Olhando aqui a minha lista, eu tava tentando puxar de cabeça. Tem um jogo muito macabro que é o Clock Tower, saiu pro, acho que Super Nintendo, saiu pro PS1 também, não sei se vocês jogaram, que é meio point and click. Se eu não me engano, essa versão do Super Nintendo dá pra jogar com o mouse do Super Nintendo, não tô lembrado. Saiu é um jogo que saiu só no Japão e agora saiu uma tradução. Lembro até que o Laércio não, desculpa. O Daniel Ventura já mencionou esse jogo, acho que ele jogou, ele gostou, não sei. E tem outros jogos que eu tava anotando mais antigos aqui. Assim, só pra tirar, né, da lista, eu sei que o Resident Evil é assim, todo mundo jogou, Silent Hill, tem o Fatal Frame, tem o Dino Crisis, tem agora os novos, né, o Dead Space. Eu sei que são jogos assim, provavelmente vocês gostaram de jogar alguns desses, eu sei que tem muita gente que gosta, eu particularmente não gosto de nenhum desses aí, assim, nunca curti muito jogar. Até tinha o interesse de jogar o Dead Space, eu tenho que uma hora pegar com calma, tentar jogar. Mas antes de falar deles, eu tava querendo falar uns assim meio obscuros, diferentes, que não se encaixa muito. Um que eu lembrei aqui de cabeça, do Play 1, e também saiu pro Nintendo 64, é o Nightmare Creatures. É um jogo de meio beat'em up 3D, bem dark, assim, que você escolhe ou uma mulher ou um sacerdote, assim, um monge. Você tem que bater em vários monstros, não sei se vocês jogaram esse. E um outro que eu diria... Saiu primeiro pra PlayStation 1, foi isso? Isso, saiu, Você já jogou, Lars? Isso. Depois saiu pro 64 também. Saiu pro 64. Acho que, se não me engano, eu joguei o de 64. Pode ser. E o... de 64 que eu não tive Play 1. E um outro que eu citaria que tem muito uma temática meio terror, cara, é os jogos da série Turok, por incrível que pareça. É o jogo de tiro em primeira pessoa. Saiu pro Nintendo 64, né? O 1, 2 e o 3. E, cara, ele é bem terror, assim. É jogo de dar susto, de ter monstro. Eu lembro que é um jogo que eu passei medo jogando ele. É um dos poucos jogos, assim, que eu joguei que me fez ter medo, assim mesmo, sabe? De você virar, dar de cara com o monstro vir pra cima de você. Me dava bastante medo de jogar ele. Eu gostava bastante até da franquia. Joguei bastante o 1 e o 2. Nunca consegui zerar, porque eles são super difíceis. Mas eu gostava de jogar ele no Nintendo 64. Eu queria saber se vocês jogaram algum desses, até do Resident Evil, Silent Hill, esses Dead Space, Fatal Frame, aquele... Eu sei que tem o Dino Crisis, todos esses, vamos dizer assim, clones do Resident Evil. Tem até um que eu tô tentando lembrar o nome, que Parasite Eve, que é meio RPG e tal, e tinha um gameplay que lembra um pouco. Vocês jogaram algum desses? Vocês curtem alguma dessas franquias? Podem falar. Pode ir, Carmelo, começo? Não, eu joguei. Pode ser. Eu me lembro que eu joguei esse que você citou, Nightmare Creatures. Que mais? Acho que dessa geração de 32 bits. Você jogou Resident Evil, Lars? Não joguei. Eu nunca curtiu muito. Né? Aham. Não, eu gosto. Não gostava. Tinha um
tem um certo preconceito, assim, que eu não tinha muita paciência com aquela, de início, com a tal da jogabilidade tanque, né? Da câmera tanque. Então, eu resisti bastante por ali, só que agora, já depois de velho, já vim jogar o remake do GameCube, né? O Resident Evil, ficou muito bonito, por sinal. Mas eu tenho vontade de jogar o do Play, assim, até por uma questão de originalidade. Mas eu joguei desse que você citou, só o Nightmare mesmo. Então, o Nightmare Creatures, o primeiro eu nunca joguei, eu joguei o segundo. O segundo até tem a trilha sonora do White Zombie. Esse eu lembro de ter jogado no Play 1. O Parasite Eve, eu joguei os dois. E assim, eu acho o primeiro... O segundo ele é mais Resident Evil que o primeiro. O primeiro ele tem uma cara própria, assim, eu acho, Parasite Eve, porque tem aquele esquema de tu tá andando no mapa, tu entrar em batalha aleatória. Já o segundo não, o segundo tu enfrenta inimigo no estilo Resident Evil mesmo. O inimigo tá lá e você aponta e atira nele. O primeiro não, o primeiro ele era um esquema mais RPG, assim, o Parasite Eve. Desses outros clones, o Dino Crisis eu joguei, adoro. É uma daquelas franquias assim que é de, sei lá, e dar uma porrada, dar uma surra no japonês lá da Capcom que não quer relançar ele, porque Dino Crisis, pô, com o que a gente tem hoje, tô vendo esses remakes do Resident Evil, faz um remake então que seja, ou faz uma sequência. Pô, Dino Crisis era um jogo muito, muito divertido, todos os dois são muito bons. Teve aquela versão bizarra para Xbox lá, aquele Dino Crisis 3 no espaço, que lá eu nem conto. Agora o primeiro e o segundo são excelentes. Dos outros que tu citou ali, quais que eram mesmo, Fernando? Fatal Frame, que é muito famoso no Japão, né? Lida mais com assombração e tal. O Dead Space, que é um pouco mais moderno. Ouvi falar, nunca joguei o Fatal Frame. Nunca cheguei a jogar. Silent Hill já jogou? Joguei, acho muito legal, muito bacana. Silent Hill, eu vi o pessoal jogando na época, também não gosto muito, mas ele até era mais, a gente pode dizer que é mais assustador do que o Resident Evil, né? Que o Resident Evil tem muito esse clima meio, como é que fala, aquele filme do zumbi do Jorge Romero, aquela coisa mais gore, né? E o Silent Hill é mais psicológico, né? É um medo mais... O Resident Evil, ele pega muito no susto, aquela coisa, você tá no corredor, os cachorros pulam da janela, ele tenta um pouco mais nesse... o jump scare, né? Aquele susto que faz tu tem na hora, mas não é um terror, como você falou, psicológico. Silent Hill é bem mais psicológico, é bem uma história mais densa, uma história mais pesada. O Resident Evil é sessão da tarde. Ele é um mais light, assim. Inclusive, como eu falei, eu não gosto muito de Resident Evil, porque é aí que tá, a gente tá fazendo um episódio sobre jogos de terror, eu tenho que admitir que eu não gosto muito desses jogos, muito suspense, muito terror, eu não gosto, nunca fui muito fã. Mas tem uma franquia que eu gosto bastante, que foi inspirada no Resident Evil, feito pela Capcom, que é a franquia Onimusha. Eu joguei e zerei os 3 primeiros, né, do PlayStation 2, eu acho bem legal, até porque é um pouco mais hack and slash, então ele é baseado no Japão feudal, mistura um pouco de fantasia com esse clima bem histórico, né? Você tem que explorar lá as mansões, aquelas mansões e... Não só mansão, mas aqueles... Como é que fala? Tipo uns castelos japoneses e tal. Acho muito legal. Oi? Os templos japoneses? Uns templos, né? Tem uma mansão, tem um templo, tem uma... É isso mesmo. Umas cavernas, né? Umas coisas assim. E é muito legal essa temática, né? Mistura esses monstros mitológicos do Japão com essa temática meio assustadora, mas o personagem, como ele é meio heróico, assim, super-herói, né? Então não é tão terror, né? Você meio que suga a vida, então você não tá toda hora precisando se regenerar, tipo assim, comer uma erva, não fica voltando tanto save, né? É uma coisa que eu acaba me agradando um pouco mais. Então é uma franquia que eu gosto bastante, assim, joguei os 3, gostei dos 3 primeiros. O 4º jogo eu nunca cheguei a jogar, eu fiquei curioso um dia, assim, talvez eu pegue e jogue. E eu sinto falta de sair uma versão nova dele aí, da série Onimusha. E não sei se vocês também já jogaram, gostaram de jogar Onimusha, conhecem, vocês chegaram a ver? Tu falou de Resident, mas só antes,
tem a história também que o Devil May Cry, ele surgiu de um Resident que deu errado, né? Não sei se tu conhece essa história. Cara, que eu saiba, eu acho que o Onimusha 1 nasceu meio assim, né? Que ia ser um Resident Evil diferente pro PlayStation 1 e migraram pro PlayStation 2, agora o Devil May Cry, não sei. Pode ser. O Devil May Cry 1, acho que tem até um vídeo. E o Devil May Cry 1 se passa numa catedral, uns negócios que lembra muito esse estilo também, né? Do Resident Evil, né? Lembra bastante. Pode ser. Tem um vídeo do Ed que fala a respeito, até lá do Apert Start, que eles estavam planejando fazer, mas daí dava um bug na hora de combater o inimigo, e daí eles meio que não abandonaram, só que depois imaginaram que usar esse bug no outro jogo e acabou criando o Devil May Cry a partir daquilo, né? A questão de você pular, de botar o inimigo no ar e coisa. Então foi tudo criado através de um Resident Evil que não deu certo. Ah, interessante, não sabia. Pode falar, Lars. Não, tô dizendo assim, interessante, tô escutando vocês falando, não sabia essa história. Tem muita história interessante, né? E eu acho legal isso, quando a empresa tenta pegar uma franquia e renovar ela e ir pra outra direção, sabe? É porque senão, cara, fica aí, Resident Evil 7, 8, 9, 10, pô, cara, e o Onimusha parou lá no 4, cara. E não teve nem remake, sabe? Aí tem o Devil May Cry que ficou meio parado também, pô, vamos voltar com essas franquias, assim, eu acho legal. Insistem muito, né? Até o Carmelo acabou citando um jogo antes da gente gravar. É interessante falar que é o Luigi's Mansion, né? Falando já de jogos de spin-offs, né? É um jogo, vamos dizer aí, do universo do Super Mario, mas você joga com o Luigi e foge daquele padrãozinho de jogo de plataforma. É um jogo de aventura, né? Exploração e tem a temática, querendo ou não, né? Uma temática meio terror, né? Carmelo, você jogou, tá jogando, não sei. Conta mais como que ele é, porque eu admito que eu nunca joguei até hoje. Eu já vi muito falar assim sobre ele e tal. Tenho curiosidade de jogar um dia. Mas fala como é que ele é. Eu tô jogando no Wii via retro do GameCube, né? E ele, assim, eu não conhecia, só conhecia de ouvir falar, de ter visto vídeo, assim, fui jogar. E ele é muito divertido, porque o Luigi, basicamente, ele é meio que um caça-fantasmas, só que usando um aspirador de pó para sugar os fantasmas dessa mansão, né? E ele tá ajudando um cientista, ele tá procurando o Mario sumiu, então ele tem um cientista nessa mansão que ele vai ajudando, eles vão... tu tem que ir resolvendo certos quebra-cabeças, tu tem que... tem os fantasmas normais que tu vai encontrando nas salas para tu matar, para tu sugar, né? E daí tem os fantasmas específicos, os chefes de cada sala. E daí esses você tem que fazer alguma coisa no cenário, descobrir alguma maneira para conseguir sugar esse fantasma. E tem os grandes chefes, que é os chefões dos andares, que são os fantasmas mais poderosos ali da mansão. E ele é legal por causa disso, porque envolve muito resolver o quebra-cabeça usando toda a ideia do aspirador, de você pegar e puxar alguma coisa, ou você inverter o aspirador e empurrar alguma coisa. Daí eu cheguei numa parte agora que eu já consegui pegar alguns poderes, que eu consigo espirrar água, gelo, fogo com o aspirador de pó. Então é bem interessante, assim, e essa coisinha do bobinha da Nintendo, essa coisa bem mais infantil, só que ele tem uns quebra-cabeça e umas partes assim muito bem bolada, muito... É um jogo, olha, eu agora consegui o New 3DS, eu vou atrás do Luigi's Mansion 2 depois, porque é um jogo que eu gostei bastante, não conhecia, me surpreendeu e vale muito a pena jogar. Essa é uma coisa da Nintendo, cara, que eu acho que assim, que eu admiro bastante, né, que eles têm essa questão de fazer um jogo bobinho, entre aspas, mas que muitas vezes de bobo não tem nada, né? O próprio Zelda que eu tô jogando agora, de início, você fala, nossa, o jogo parece um jogo meio de criança, assim, né? De início, mas o negócio vai pegando vai esquentando de um jeito, vai virando um jogo, assim, que bem diferenciado. E eu acho que a Nintendo, ela tem muito dessas coisas também, de fazer de um jogo bobo, né, entre aspas, assim, uma coisa bem bacana. Aí vocês estavam falando agora, voltando agora a esse assunto de reaproveitar jogo, tava falando com o Fernando no início, né? Quer dizer, antes de começar o podcast. Eles perdem muito, né? Perdem muito com essa coisa de ficar insistindo em um game só. E você pega, por exemplo, Resident Evil.
cara, quantas coisas o Resident Evil não vende? É bonequinho, é filme, várias coisas temáticas, objetos, action figure, assim, ele só tem a perder. É impressionante assim, a falta de visão que esses caras têm. Não sei o que acontece. Queria que alguém deve ter alguma explicação, não é possível, porque você só tem a ganhar em ressuscitar determinadas franquias. Coisa de é coisa do pessoal dos anos 90, 2000, mas não é, cara. Eu tenho certeza que a molecada de hoje elas se interessam pelas coisas que a gente gostava, sabe? E o próprio Resident Evil não é uma coisa nova, né? E você vê a legião de fãs que tem hoje, o pessoal que nasceu de 2010 pra frente curte, tem nada que nasceu de 2010 pra frente curte pra caramba, então assim, eles iriam curtir também um Alan the Dark, um Nightmare Creatures, ou qualquer outra, o próprio Silent Hill, né? Pegar nele pra valer mesmo, assim, e criar temáticas, bonequinhos, action figures, fala, né? E tudo que tiver direito, a molecada, o pessoal consome, cara. É um baita de um vacilo, sei lá, não dá pra entender. Né? Pois é, o pessoal esquece as franquias, né? Como eu falei, né? Aí o Onimusha, pô, não faz sentido, cara, não trazerem o Onimusha, todo mundo gosta. É meio estranho. Inclusive, tava dando uma olhada aqui, tentando lembrar de mais jogos. Tem um jogo que eu não cheguei a jogar muito, mas foi muito modinha, né? Uma época aí que a galera fez muito vídeo no YouTube, que é aquele do Slenderman. Eu lembro que foi uma certa modinha, não sei se vocês já jogaram, esses jogos mais simplesinhos. Cara, mas que jogo que dá medo, assim, é um jogo que você tem que... É um jogo muito simples, feito provavelmente em Unity, assim, essas ferramentas, assim, que você faz o jogo bem rápido, né? Você tá num único mapa, é bem FPS, você só tem uma lanterna, e você tem que achar uns papéis, umas notas, assim, como se fosse numa floresta, assim, num bosque, com umas casinhas, né? E enquanto isso tem essa figura, né, do Slenderman, que é tipo uma... como que eu posso explicar? Tipo um homem, assim, magro, meio monstruoso, assim, sem rosto, sem nada, que fica te seguindo, né? Isso daí veio de algum conto de terror, alguma coisa antiga, assim, de notícias e tal, sabe? Tipo, Pé Grande, Bicho-Papão, essas coisas. Mas eles incorporaram no jogo, e é um jogo, cara, que dá muito medo, porque você tem aquela sensação o tempo todo de estar sendo perseguido, sabe? Você não tem nenhum recurso, não tem arma, não tem nada. É uma experiência muito legal, você sente muito medo mesmo, assim. Eu senti muito medo. Baixei uma vez, brinquei, é um jogo gratuito que você pode baixar e brincar rapidinho. Mas dá muito medo, é muito assustador. Mas eu não gosto, né? É o tipo de jogo assim é o tipo de coisa que não me interessa muito. E um jogo recente que daí sim eu joguei, curti, fui até o fim e tenho vontade de jogar de novo é o Alien Isolation. Esse jogo, inclusive, eu acho que eu já citei outras vezes em outros podcasts aí. É um dos poucos jogos desse gênero terror que eu gostei. E ele tem essa sensação também, você não tem o que fazer assim com relação ao Alien, né? Você tá preso dentro da estação lá, com a personagem, mulher lá, que é a filha da Tenente Ripley. E você tem que escapar desse alien que tá lá perseguindo, tá enchendo o saco o jogo todo. Então a missão ela é bem linear, você tem que lidar com os inimigos humanos, tem que lidar com uns robôs, uns androides, né, que faz parte lá do universo do Alien. Mas o Alien em si você não consegue matar. Você tem que só escapar dele, mas você pode espantar ele usando lança-chamas, usando uma explosão, algumas coisas assim. Mas ele com o tempo, qual foi a sacada do jogo? Com o tempo, se você usa muito lança-chamas, usa muito alguns recursos, com ele começa a ficar menos sensível a essas coisas. Ele já não corre mais quando você usa o lança-chamas, ele já começa a ficar um pouco mais esperto, sabe? Não sei até que ponto, assim, isso é balanceado, isso é feito assim. Então é um bicho chato que tá o tempo todo, conforme você tá jogando, te enchendo o saco ali, aparecendo numa sala. Você tem que se esconder, entra num armário, espera ele passar, às vezes ele vem no armário para checar se você tá lá. Você tem que apertar um botão do controle para segurar a tua respiração. Só que se você segura muito tempo, você começa a ficar sem ar, você faz barulho. Então você tem que ficar dosando, esperando ele ir embora. E toda vez que eu tô jogando assim, quando eu jogava, eu ficava segurando a respiração na vida real, sabe? Você não consegue mais distinguir o que é jogo e o que é vida real. Você fica tenso
no jogo também e na vida real, conforme você vai fazendo as coisas. Então é um jogo que me passou bastante medo, mas por ser um jogo bem atmosférico e divertido, tem essa história do universo do Alien e tal, eu acabei gostando bastante. Não achei que é um jogo bobo, assim, só de ficar te matando, de terror. Ele tem um contexto, tem uma historinha, tem umas missões e tal, mas eu gostei bastante. Aí eu até queria saber se vocês já jogaram esse Alien Isolation e se tem algum jogo moderno que vocês jogaram de terror, alguma coisa que vocês gostaram, que vocês recomendam aí, podem falar. Moderno? Cara, acho que... Pode ser um remake do Resident Evil que vocês tenham jogado, alguma coisa recente, qualquer coisa. Não dá nem pra falar que é moderno, mas eu até ia citar agora, né, como um jogo de filme de jogo de terror. Acho que o mais moderno que eu joguei foi o Alan Wake. Boa, bem lembrado. Alan Wake, franquia moderna. Achei chato. Tentei jogar o primeiro, eu acho que eu ganhei na Epic Games. Não consegui, cara. Eu queria, assim, mas eu não curti muito. Mas se você curtiu, você foi... Xbox 360, você jogou ou não? O outro? Não, eu joguei ele no PC. É, isso, o da lanterninha. Mas conta mais como é que é o jogo aí, porque eu também não lembro muito bem. Eu acho que meio que parece que a cidade tá sendo, como é que fala? Assombrado, um negócio assim. Ele chega na cidade, visitar não sei o que. Eu joguei a fase, mas eu curti assim de início. Eu sempre tô pra jogar, mas nunca pego pra valer. Esses dias eu baixei pra PC. Eu tenho ele mídia física, né, pra Xbox 360. Quando eu comprei meu Xbox veio o Forza 3. Eu peguei um pacote que vinha ele o Xbox era edição Forza 3 e vinha ele incluso. Mas acabei nem jogando. Eu sei que tu vai pensando em vender, mas sei lá. Mas é legalzinho. Agora, assim, voltando aos jogos mais antigos, que a gente acho que ficou aí sem citar, que é um clássico, né? Que eu acho que é um dos jogos mais aterrorizantes, na minha opinião, se não for o mais, é o Doom, cara. E Doom é pesado. Eu acho pesado aquele jogo. Qual? Você tá falando do moderno, né? Ou é o Doom 3? Tem algum específico? Não, o Doom, principalmente, eu acho que a versão mais terror, assim, que eu tenho conhecimento, eu acho que é Doom 64. Nossa, cara, é muito terror. Pesado. É pesado. Cara, é bom você ter lembrado do Doom 64. Eu tava pensando no Doom 3, que é aquele que saiu na época pro Xbox clássico, saiu pra PC. Lembra que você tinha uma lanterna? Que né, você não podia atirar enquanto segurava a lanterna e era muito no escuro e tal. Mas o Doom 64, cara, é a mesma tecnologia dos Doom antigos, né? Lá do PC antigão lá. Mas ele é muito escuro, né? Ele é muito assustador, a trilha sonora é assustadora, assim. Demais, cara. É bem macabro, bem lembrado. E ele é meio. Ele é meio assim. Ele tem uns monstros, mas ele é meio. As fases é meio. Como é que eu vou explicar? Um pouco mais ficção científica também, né? Não tem muito esse negócio de inferno, coisa, né? Mais uma estação, uns negócios muito obscuros. Não, até tem, porque tem o. É meio satânico, pra falar a verdade. Porque tem aquele. Não sei se é Minotauro ou Montaro, aquele que é um meio homem, meio cavalo. Sim, é verdade, mas eu quero dizer assim, as estações, a base, né? É mais assim, tem umas iluminações, né? Umas coisas meio macabras, assim. Macabro não, digo assim, parece. É muito. Putz, cara, muito bem lembrado. E esse é muito bom. Eu joguei ele. Eu joguei na versão que saiu no Steam. É bem legal de jogar. Fui longe, assim, não consegui zerar, porque eu sou muito ruim. Mas é legal o jogo. É difícil? É difícil, eu tô muito ruim. Eu já zerei do 64, eu zerei. Se não me engano, eu zerei em mídia física. Zerei na época que tinha meu 64, se não me engano. Mas é punk, viu, cara? É punk. Só que o da Steam é bem mais bonito, que eles deram uma melhoradinha nos gráficos, né? Assim, pegando o gancho do 64 também, o Quake, né? Quake também tem ali seus bons. Como é que fala? Tem um lance de terror também, acho que Quake. Vocês acham? Eu acho também, bem terror o Quake. O Quake, ele tem uma coisa interessante comparando com o Doom, que é o seguinte, o Doom tinha essa mistura meio de uma estação espacial lá em Marte, né? Uma coisa e começava a ir pro inferno, né? Que o inferno abriu um portal lá em Marte, numa lua de Marte. É muito louco a história, assim. Mas o Quake, você joga meio que numa fortaleza meio medieval, é uma coisa muito mais assustadora.
você tem uns monstros mais assustadores, então você tem uma tochas assim, né, na parede, é uma ambientação, o Quake 1, né, é uma ambientação muito mais que lembra uma coisa de terror, na minha opinião, e a trilha sonora do Quake 1 não é música, igual o Doom, que tinha aquelas músicas pesadas, que foi bastante inspirado numa banda que eu não conheço agora de metal, não vou saber dizer, mas o Quake, a trilha sonora, é meio que assim, uns gritos, uns negócios, uma barulheira, assim, é uma coisa perturbadora, não é música, é só ambiente, é meio aterrorizante, meio perturbador. Então ele é um jogo que tem um clima, na minha opinião, mais pesado que o Doom, até. O Doom antigo, né? Esses Dooms aí, classicões lá do PC. E agora, o Quake 2 não. Aí o Quake 2 vira ficção científica. Você vai jogar numa base, numa estação, aí não tem mais aquele clima de terror. É um clima mais ficção científica padrão de FPS, assim. Sim. Aí eu ia citar também um jogo, eu não sei se vocês conhecem, que é bem. Bota um pouquinho de medo também, que é o exclusivo do GameCube, né? O Eternal Darkness. Conhece, não? Ah, o Eternal Darkness, eu ouvi falar bastante. É feito pela empresa que, se eu não me engano, fez o Metroid Prime, não é? A Retro Studios. É a empresa aí da Nintendo, né? É um jogo muito bem feito. Mas eu não joguei, mas na época falavam bastante dele. Então me explica como é que é esse jogo, Lars. Ele é um jogo assim. Ele se passa em algumas épocas diferentes, não tem lá? Que você joga com um humano, aí você joga com um investigador no mundo presente, não sei o que, dá umas mudadas assim, não dá? Tem uns, como é que fala, uns time-lapse ali, né? Uns negócios meio. Você tá num tempo, depois você tá no outro. Você começa com uma mina, né? E ela parece que tem que desvendar um negócio lá numa casa, um castelo, mas a pegada dele é que ele é bem. Que eu curto nele é que ele é bem suspense, assim, tá ligado? Ele é bem sombrio e é um jogo muito bonito, tem belos gráficos, né? Também não joguei muito, e inclusive eu vou começar a jogar agora. Né? Vocês falando que esse negócio de ver esse tema aí de terror, deu vontade de jogar esse jogo. Não me lembro se eu tive ele em mídia física, mas é improvável que eu tive. Eu gostava de ter os jogos que eu curtia assim, eu gostava de ter. Mas eu batia rolo, né? Antigamente, naquela época, a gente batia muito rolo com o jogo, né? Aqui em casa tinha uma feirinha de games, e tipo, a gente voltava a 10 ou voltava a 20 conto e trocava. Na região de vocês tinha isso. É assim que eu tinha meus joguinhos, né? Antes de bloquear os jogos, era a forma que eu tinha. Então, eu lembro que eu acho que talvez eu tenha ficado um pouco tempo com esse jogo. Com um camarada meu que tinha. Aí eu curti bastante, mas é um jogo assim meio superestimado. Superestimado não, meio. Como é que fala? O pessoal não conhece muito. E é um bom jogo. Eu curto. Tem bons gráficos. Ele tinha uma coisa, esse jogo, que ele ficava brincando com ele aprontava fazia umas pegadinhas com você, né? Você estava jogando, de repente ele mostrava assim o controle do volume, baixando o volume da TV, né? Ou desligava a TV, você achava que era a tua televisão que estava baixando, mas é o jogo fazendo. Ele toca o terror, cara. Toca o terror. Umas alucinação, assim. Isso, e você vai ficando meio. Você vai perdendo a sanidade. Eu não sei, porque eu só li a respeito, é isso, né? E conforme você vai perdendo a sanidade, vai acontecendo mais e mais maluquice, assim, no jogo, assim, que meio que quebra a quarta parede, assim, que tipo, o jogo faz de conta que desligou a TV, o jogo faz de conta que abaixou o volume, parece, né, o volume, né? Aí vai baixando, mas é o gráfico do jogo, não é da tua televisão. Então, tem uma parte que... me deu um cagaço no dia que eu tava jogando, cara, que tem uma parte assim que você tá andando de boa, aí de repente você olha pra parede e tem um quadro, e o quadro tá rindo pra você, tá ligado? Tá fazendo uma careta, aí você olha pra ele e ele para, tá ligado? Mano, eu achei muito louco aquilo ali. Eu ia me cagar de medo com isso aí, Deus do Deus. Não, cara, é sério, esse jogo é punk, cara. Você tá andando assim, aí você olha, o quadro tá com a careta, daqui a pouco você olha assim e não tá mais, tá ligado? Tipo, te zoando, assim. É muito louco esse jogo, cara. Muito louco. O pessoal não conhece muito, mas deveria conhecer. E é exclusivo, né, do GameCube. Isso, é feito pela Retro Studios, né? Então é da empresa própria da Nintendo lá, que faz a série Metroid. Então não é... Fez o Metroid Prime, né? Então não é uma empresa, tipo, não é uma Capcom, uma Konami, tá? Pra fazer pra outro console.
Preciso jogar mas ele pra bem pegar lembrado, bastante. bem lembrado desse jogo, porque eu não tinha nem anotado aqui, eu não lembrava dele. Foi uma boa citação. Eternal Dark com Sanity Requiem. É. E esse jogo veio naquela leva antiga, né? De jogos que tinham que ser um pouco clone do Resident Evil. Querendo ou não, o Resident Evil veio, né? Um pouco inspirado por aquele jogo, o Alone in the Dark, mas ele também tinha um antecessor que foi feito pela própria Capcom na época, que todo mundo fala quando fala de Resident Evil. Eu vou ter que pesquisar aqui o nome, não sei se o Carmelo vai lembrar. O Sweet Home? Sweet Home. Bem isso daí. Você falou, bem na hora que eu bati no Google e apareceu. Ele saiu pra Nintendinho, é isso? Deixa eu ver aqui, saiu pra um PC. Nintendinho. Nintendinho. Então Saiu ele só no Japão. isso. Saiu só no Não, Japão, mas tem uns patch de tradução já pra poder jogar. Exato. Foi feito pela Capcom na época, então, e ele é um jogo que se passa também numa mansão mal assombrada, uma coisa assim, você tem que ir resolvendo os enigmas, são múltiplos personagens, né, que você tem nele, né, que cada um tem acho que habilidade, eu não tô lembrando muito bem, porque eu só ouço falar, assim, eu vejo muito o pessoal falando desse jogo nos canais aí de games, né, eu vejo o pessoal tratando bastante disso. Então ele acabou meio que inspirando-se futuramente o Resident Evil. O Resident Evil bebeu um pouco aí da fonte dele. E eu diria do Alone in the Dark mais o gameplay e esse aí mais a concepção, né? Um pouco, e um pouco a inspiração dos designers. Então o Resident Evil, depois de um tempo, ele passou a ser referência, né? Depois do 2, eu acho, principalmente. Todo mundo queria ter o seu Resident Evil. Então saiu um jogo, o Corvo, The Crawl, aí teve o Fear Effect, que lembrava um pouco, teve o Silent Hill, teve o próprio Alone in the Dark, né, esse reboot, o 4, Alone in the Dark 4, foi meio que uma inspiração, então começou a ter uma certa uma tentativa de todo mundo ter o seu Resident Evil, aí a Nintendo fez esse Eternal Darkness, não sei se vocês conseguem puxar mais algum, não sei se a Konami fez alguma coisa. A Konami, na verdade, tinha o próprio Castlevania. Então ela tentou com os Castlevanias em 3D, se parar pra pensar, né? Tentar ser meio que um sucessor. Então tentou fazer os Castlevania lá, o 64, tentou fazer o próprio Silent Hill da Konami, esqueci. Acabei de ver. Então eles foram tentando, cada empresa tentou ter o seu Resident Evil, assim como cada empresa tentou fazer o seu jogo de plataforma, o seu jogo de kart, né? Todo mundo tentou fazer um pouquinho. Vocês conseguem lembrar de mais algum jogo, alguma coisa moderna que foi inspirado nisso, que teve essa temática? Eu lembrei agora de um jogo, assim, não inspirado nisso, mas lembrei de um jogo que eu joguei que é mais moderno que o Alan Wake, e que é um terrorzinho assim, bem assustador, por sinal. E eu adorei esse jogo. Eu achei espetacular. Eu não sei se vocês chegaram a jogar o que é o Inside. É um joguinho 2.5D, que é, se não me engano, é dos mesmos criadores do Limbo. Cara, se vocês não jogarem esse jogo, joga. É sensacional. E é bem assustador, viu? De início assim, você não dá muita coisa não, mas é um lance meio assim, futurístico, sabe? É muito louco. Vocês já jogaram? Vocês jogaram ou não? Não, esse eu não tô lembrado. Eu tava dando uma olhada aqui na lista assim, de jogos e tal. Tem um jogo que é o Deep Fear, que é um jogo também clone do Resident Evil pro Saturno, se eu não me engano. Não sei se vocês jogaram. Eu já joguei, bem bacana, bem interessante. E teve um pro Dreamcast que é meio nesse estilão, que é o Blue Stinger. Não sei se vocês jogaram também. Esse saiu em todos os revistas. Tem Blue Stinger e tem Carrier também pro Dreamcast, que é exclusivo da SEGA. Que esse também é bem no estilo Resident Evil. Também. Porque na época eu lembro que saía em tudo quanto é revista, o Blue Stinger, porque não tinha muitos jogos do Dreamcast no lançamento, tá no primeiro ano. Ele foi um jogo que saiu meio no início, então muita gente falava dele. E o Carrier também, exato. Então foram aí outros clones que saíram. E deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Eu não consigo
lembrar de nada, não. Você teve, além da própria Capcom, né, fazendo o Dino Crisis, o Onimusha, o Devil May Cry. Aí o Devil May Cry teve um outro jogo parecido que é o Bayonetta, que lembra um pouco, teve aquele... É tipo assim, jogos que vão gerando outros jogos, né? Que vai dar origem a outros subgêneros e tal. Mas eu também não consigo lembrar de nada. E se for pensar aqui numa coisa meio terror, já que a gente falou bastante de Alien, tem os próprios jogos da série Alien. Existe um jogo que é o Alien 3 pro Super Nintendo, e também tem uma versão pro Nintendinho que é um pouco diferente, mas o do Super Nintendo ele é meio Metroidvania, ele é um jogo bem interessante, até bem feito, não é excelente, e dá medo, né? Ele tem bastante monstro e tal. E os jogos da série Alien para os consoles aí, o Alien, como é que é o nome? Alien Trilogy, eu acho. Alien, como é que é o nome dos jogos? Tem a série Alien Predador, tem o Alien Trilogy. Resurrection, né? Tem o que eu me lembro agora de cabeça, tem o Resurrection. Eu tô tentando listar aqui, mas eu sei que tem o Resurrection, E tem Alien o... Resurrection, que ele foi o primeiro jogo, ele atira em primeira pessoa, né? Mas foi o primeiro jogo a usar o esquema de 2 analógicos, um para você movimentar e um para você olhar. Que até depois dá uma pesquisada ali nas análises do Alien Resurrection, tu vai ver que a maioria das revistas descia o cacete no controle dele, que se o controle era muito ruim de usar. E é o que virou padrão hoje em dia nos jogos de primeira pessoa, né? O Alien Trilogy eu joguei no Saturno, eu achava muito bacana o Alien Trilogy. Porque ele pega realmente a história dos 3 aliens e sim, ele é muito grande, ele é muito longo, tem umas batalhas bacanas, tem uns mapas bem legais. E tu falou do Alien 3 do Super Nintendo, ele tem esse esquema meio Metroidvania, ele é bem bacana, assim, ele é muito bonito, muito bem feito. E daí o Alien 3 do Mega, ele é completamente diferente. O do Mega, ele pega um pouco mais pesado no terror, porque você tem que resgatar os prisioneiros que estão naquela prisão do Alien 3, e se tu demora demais para resgatar eles, tu começa a escutar os gritos deles, às vezes tu vai chegando, tu só vê o Alien saindo de dentro do cara, assim, estourando ele. É uma coisa assim, bem violenta assim, no jogo, bem legal. Você tinha comentado um pouco de jogos modernos, né? Um moderno que eu joguei, que eu curti, foi o Until Dawn, do Play 4. Que ele tem aquele esquema de... Um jogo mais story-driven, né? É um jogo bem story-driven, assim, né? De você ir apertando o botão, tomando decisões, né? Da historinha. Sim, sim. Ele tem uns esquemas também, que nem você comentou do Alien Isolation, que nem o Play 4 tem o controle dele tem aquele triângulo luminoso na frente, né? E daí tem alguns momentos que, tipo, você tá com um personagem e ele tá escondido embaixo de uma mesa, em algum canto, assim, e você tem que ficar segurando o controle e ele pega na tela um ponto ali, você tem que ficar segurando o controle certinho dentro daquele ponto, que se tu sair daquilo lá, você faz barulho e o cara começa a te perseguir dentro da casa. E ele é bacana porque, assim, são vários personagens, e no desenrolar da história, cada capítulo tu vai jogar com um personagem diferente. Só que se aquele personagem morrer, a história continua. E a história ela vai mudando muito no decorrer, dependendo de quem tá vivo, quem tá morto, coisas que você fez lá atrás. Você passou na casa com um personagem e você pegou um item na cozinha. Daí lá pra frente, os 2, 3, 4 capítulos pra frente, o outro personagem vai passar na cozinha. Se aquele item estiver lá, ele se salva. Se aquele item não estiver lá, ele morre. Então tem um monte de coisa interessante, assim. Tu abre muita possibilidade dentro do jogo. Você falou desse lance da câmera, né, Carmelo? Eu não sei se foi propriamente o primeiro que fez uso desse negócio de... Mas eu acho que no 64 acho que já tinha alguma coisinha, né? Fazendo uso dos botões C ali. Já engatinhando ainda, mas já tinha alguma coisinha da câmera. Só que aí depois, inclusive, eu acho que o próprio Resident Evil ele saiu com essa movimentação tanque porque eles lançaram ele primeiramente para o PlayStation, só que o PlayStation não tinha o duplo analógico, né? Então ali eu acho que foi meio que uma forma de fazer esse jogo rolar, né? Mas aí eu não sei agora. Talvez tenha sido o primeiro mesmo, mas eu acho que eu me lembro que o 64 já tinha as suas
coisinhas ali, porque o 64 saiu primeiro, né? Então ele já tinha praticamente ali desenhado o que a gente viria até hoje, no quesito de dois analógicos, que era o uso do botão C e para olhar para cima, para baixo, para o lado, coisas assim. Mas pode ser que seja mesmo. Na verdade, assim, até no Play 1 tinha o Medal of Honor, e você já tinha um esquema assim, que você, no direcional, você movimentava o personagem, daí tu tinha que segurar, não lembro se era o L e o R, e daí você apertava os botões, o triângulo, o quadrado, o círculo, para você usar a mira. Ele já tinha um esquema assim, mas daí depois, quando veio os controles analógicos do Play, daí eles passaram a usar esse esqueminha ali, né? Agora a questão do Alien Resurrection é interessante, porque assim, até que nem eu falei, tem várias, se você procurar a análise das revistas da época, sites, os caras reclamavam do controle por ser estranho de controlar daquela maneira. Algumas tecnologias o pessoal meio que torce o nariz de início, mas depois fica, né? Nunca mais se vai. Interessante isso aí que você mencionou. Mas eu não sabia não que tinha essa questão. Inclusive dá até vontade de jogar esse Alien. Eu acho que eu joguei o mais moderno. Saiu um remake depois, não saiu? Do Resurrection? Ou tô enganado? Não, acho que Cara, acho que saiu alguma coisinha aí, não sei. o que a franquia que acabou indo mais pra frente um pouco, né, foi o Alien vs Predador, né? Teve algumas versões aí de jogo e tal. Agora, saiu pra algum videogame? Alien vs Predador? Alien vs Predador saiu pra PC, agora eu acho que não saiu pra nenhum videogame na época. O Alien vs Predador 2, talvez eu chutaria que saiu pro Xbox original ou 360, alguma coisa assim. Aí depois teve o Alien Colonial Marines, que foi até um fracasso, assim, que saiu muito bugado o jogo. E daí veio o Isolation, que era uma premissa completamente diferente, né? O Colonial Marines era mais baseado no Alien 2, no filme, né, do Alien 2, que é mais assim, você sendo um fuzileiro lá, matando um monte de alien, em equipe. E o Alien Isolation já é, de volta, aquele primeiro filme que você tem que ficar fugindo do alien, sabe? É um jogo bem mais stealth e tal. São premissas, propostas diferentes. Aí teve até um outro jogo agora, que é tipo um cooperativo de 4 jogadores, uma coisa assim, eu não lembro o nome. Alien tá sempre saindo do jogo, assim, porque, querendo ou não, né, cara, é uma franquia de filmes, né, que tem muito a ver com videogame, assim, tem esse universo legal, né, que dá pra você fazer jogo de ação, de aventura, de exploração, dá pra fazer tiro, dá pra fazer stealth, dá pra fazer muita coisa legal e assustadora e tal. Muito bacana. E também até entra aí na questão do mundo geek aí, né? O pessoal Sim. explora bastante a temática, né? Um negócio bem interessante. Play 2 tem até um jogo exclusivo do Alien vs Predador que é de estratégia em tempo real, tipo Red Alert. É um jogo bem bacana e ficou só no Play 2. Caramba, eu nunca ouvi falar disso. Dá uma procuradinha ali, é bem. E o Carmelo, vamos encerrar. Você falou antes da gravação até, a gente falando de assim, a temática zumbi e tal, você falou do House of the Dead. Você que gosta bastante da SEGA, conta mais sobre o jogo, sobre a franquia House of the Dead, como é que ela é, para que o videogame saiu. Então, House of the Dead, ele começou no fliperama, né? A SEGA ela sempre foi muito forte no fliperama. E daí a primeira versão dele veio pro Saturno. Só que é uma versão assim, dentro das capacidades do Saturno é jogável, mas ela é muito fraca. É muito ruimzinha a versão do Saturno. E depois eles lançaram pro Dreamcast. No Dreamcast ele ficou muito bom. Inclusive o Dreamcast ele tem uma versão meio bizarra do House of the Dead, que depois também saiu para PC, porque o Dreamcast ele tinha aquela conexão com a internet, né? E daí eles tinham lançado um teclado para o Dreamcast. Então eles lançaram uma versão do House of the Dead chamada Typing of the Dead, onde você tinha que usar o teclado e daí aparecia, tipo, vinha o zumbi e vinha uma palavra em cima da cabeça dele. Você tinha que digitar aquela palavra para matar o zumbi. Então é uma coisa bem bizarra, assim. Eu adoro esse jogo. O Typing of the Dead. É muito divertido, cara. Uhum.
Não, ele é legal, ele é bem bacana. É as bizarrices da SEGA, assim. Você não tá falando da melhor parte, né? Que os personagens, ao invés de eles andarem com armas na mão, Eles andam na com versão teclado. original, eles andam com teclado e nas costas deles um Dreamcast com uma pilha gigante assim em cima, né? É muito engraçado. É bem interessante. E o House of the Dead é legal porque Dreamcast foi o último videogame da SEGA, né? Mas ele continuou lançando algumas versões para fliperama, e depois no Wii eles lançaram, saiu para o Wii, para o Play 3, para Xbox 360, Play 4 e o Series também acho que saiu, o One, quer dizer, saiu umas versões atualizadas do House of the Dead. Tem uma, que é o House of the Dead Overkill, que assim, eu recomendo toda pessoa que curte uns filmes meio do Tarantino, coisa e tal, jogar essa versão, porque ele é tão sem pé nem cabeça, porque ele é uma história completamente estilo Tarantino, assim, aquela coisa bem exagerado, assim, ele é muito exagerado o jogo, mas ele é muito divertido. De estar enfrentando zumbi, stripper e zumbi alienígena e tudo que tu conseguir imaginar de bizarrice, eles jogam para você nesse House of the Dead Overkill. Vale muito a pena. E é interessante que ele é um jogo que a versão do... Ele não seu para Xbox, seu só para o Play, por causa do Move. Porque como videogame atual tu não tem como usar pistola que nem nos antigos, no Wii tu usava o controle dele para fazer a mira e no PlayStation 3 com o Move. E é muito, muito bacana, vale muito a pena. E assim, mesmo se tu não conseguir usar uma versão antiga usando o teclado, usando o controle, quer dizer, mas é um jogo eu curto muito, eu gosto muito de jogo desses light gun assim. E, tanto que eu tenho a pistola do Saturno, do Master, do Dreamcast, tudo para poder jogar esse tipo de jogo. E House of the Dead é um que a temática ela encaixou direitinho assim a maneira como eles exploram assim, bem legal. Sim. Eu lembro que eu cheguei a jogar o House of the Dead 1 no PC, uma versão pirata uma vez, mas com o mouse, né? Dá pra você usar o mouse para atirar com a mira, mas é óbvio que não tem muita graça porque você acerta tudo, né? Mas é um estilo de jogo de light gun que eu acho bem divertido de jogar. Todos esses de light gun realmente são bem divertidos. Eu sinto um pouco de falta disso assim nos jogos modernos, sabe? Ter uma mecânica de você mirar e atirar e tal, daria pra fazer muita coisa legal assim. Não, mas Vocês beleza. Vocês tiveram esses acessórios? Não, eu joguei na locadora o Time Crisis, o Area 51 e o Juiz Dredd no PlayStation usando uma light gun. Uma vez tinha numa locadora lá. Eu tenho a pistola pro Master, do Saturn e do Dreamcast para poder jogar. E daí eu tenho o Wii, daí o Wii eu uso o controle dele mesmo, né? Mas aí você joga sem, assim, só o controle. Você não tem aquele acessório que você encaixa o controle, você tem? Fica legal? Bom, do Wii eu não tenho, tô até tentando encontrar um baratinho pra pegar, pra fazer a pistolinha no Wii. Deve ficar bacana, né? Tem um que fica uma bazuquinha, assim, né? Um negócio... Isso. Fica legalzinho, né? Interessante. Mas é isso, gente. Vocês têm algum outro jogo aí que vocês lembram, que vocês querem comentar? De repente um jogo que faz alguma homenagem a monstrinho, alguma coisa que vocês conseguem puxar de cabeça, assim? Tinha um joguinho, se bem que foi adaptado, não era a ideia original, The Cap Attack, acho que é isso, do Mega Drive. É um jogo meio de um bichinho, mas não é terror, né? Não é bem terror. Ele é só uma temática mais assim, né? E se tu vai ver o jogo que ele foi adaptado é completamente diferente, é todo alegre, colorido, parece até um joguinho meio da Disney, assim. E a versão ocidental eles fizeram todo aquele clima mais meio terror, uma coisa mais... É uma múmia que tu joga o teu rosto pra matar os inimigos. Isso, bem isso mesmo. Na verdade, até a versão japonesa, ele é meio que um sucessor do Psycho Fox do Master. Que é o que? É um jogo de plataforma? Eu acho que eu nunca vi esse Psycho Fox.
Psycho Fox é bem legalzinho, é um joguinho de plataforma do Master System. Ele tá. é uma raposinha que tu tem o poder de arremessar um pássaro ou dar soco nos inimigos, né? Uhum. E daí esse personagem ali, a versão oriental do Decap Attack, ele é meio que o sucessor, porque ele também pega no mesmo estilo assim, de jogabilidade e tudo. E tem a mesma equipe que fez também. Entendi. Ah, tá. A mecânica dele de arremessar, eles aproveitaram nesse jogo que foi viral o Decap Attack. Entendi. Tem jogos assim de luta, né? Se você parar pra pensar. Tava tentando lembrar aqui que tem uma temática um pouquinho assim, terror, mas são esses jogos mais clones do Mortal Kombat na época, né? Que tinha muito essa coisa de gore, né? De sangue e tal. O próprio Killer Instinct tem muito isso, né? Darkstalkers? O Darkstalkers, meu Deus, Carmelo, mas você tá certo. É o Castlevania de lutas, para pensar, porque tem as referências dos monstros. Cara, eu não lembrei do Darkstalker, eu tava falando. Bem lembrado, olha, tem um Frankenstein, tem um lobisomem, tem o vampiro, que é o Jeddah, né, lá o vilão, tem a Sucubus, o monstro do pântano, o Sasquatch. Cara, eu tô puxando de cabeça aqui. O que mais que tem de monstro, referência de monstro? Na verdade, a gente sabe muito mais do que a gente lembra, né? O próprio Mortal Kombat não deixa de ser um terror, né? Sim, ele tem muita referência. Mortal Kombat é aquela coisa dos monstros e tal. Cara, mas o Darkstalkers é bem isso. Tem todos esses monstrinhos do cinema. Né? Tem a múmia, tem o. Cara, como é que eu fui esquecer? É verdade. E o lobisomem tem até chapeuzinho, meio que um chapeuzinho vermelho depois na continuação lá, a menininha. É bem lembrado. E é um jogo de luta muito bacana, porque usa essa engine dos jogos da Capcom, né, que foi virar depois o Street Fighter Alpha, os versus lá, o Capcom versus o X-Men versus Street Fighter, o Marvel versus Capcom, que é aquela luta rápida, né, o visual estilo anime, é muito legal, muito bem feito. Pô, bem lembrado mesmo. Mas é isso aí. Então tem muita referência. O Killer Instinct, como eu falei, né, tem muito essa coisa meio de monstro e tal, mas é inspirado no Mortal Kombat, que tinha também, e tem muito clone pior do Mortal Kombat, e tinha muitas referências. Tem um jogo que a SEGA fez pro Mega Drive, Eternal Champions, é esse o nome? Que é um jogo de luta meio puxado pro Mortal Kombat, assim, tem os Fatality deles também. Tem os Fatalities e tal, só que é um visual meio estilo assim, quadrinhos, né? Uma coisa meio estilizada, como se fosse desenhada à mão. Não é desenhada à mão, mas enfim, tem esse estilo meio comics, assim, não é pixel art clássica. E tem também um outro jogo de luta que tô tentando lembrar o nome, agora eu não vou conseguir lembrar. Mas é muito obscuro, que você também decapitava, assim, ia cortando partes dos braços dos inimigos. Tem muitas essas coisas, mas tudo clone do Mortal Kombat que não fez muito sucesso. De todos esses, eu acho que talvez o próprio Killer Instinct foi um dos que mais fez sucesso, assim, que foi tentando ser essa... ele virou até meio que hoje em dia uma piada, assim, um jogo mais bem-humorado, né? Ele tem um clima mais ameno, e o próprio Mortal Kombat com o tempo foi ficando menos sério e mais brincalhão, né? Com mais piadas e tal. Mas, enfim. Mas é isso, gente. Talvez a gente lembre aí de outros jogos, outras coisas, mas basicamente o que eu queria falar, a gente falou, né? Essa referência ao Castlevania, esses jogos antigos, essas referências. A gente não fala muito de Resident Evil e Silent Hill, essas coisas. Eu não joguei muito, também admito, e porque também, assim, é aquilo que eu tento evitar nos podcasts. Falar do básico, né? Se você vai ouvir outro podcast que o pessoal vai falar de jogo de terror, vai todo mundo ficar falando 2 horas de Resident Evil. Se o pessoal vai falar de jogos da infância, vai todo mundo ficar falando do Mario, do Sonic. Eu tento falar do que é mais obscuro, do que é diferente. Eu acho que vale mais a pena lembrar dos jogos diferentes. Acho que é isso que enriquece, né, a nossa discussão. Mas é isso. Então eu vou agradecer aí a presença do Carmelo e do Laércio. Esse podcast, só para lembrar, era um podcast que a gente queria fazer desde do Halloween do ano passado, né, 2022. A gente só conseguiu gravar agora em janeiro. Então a gente teve bastante dificuldade de voltar. Eu espero que agora a gente consiga fazer os episódios com uma certa frequência, pelo menos aí um por mês, para ver se a gente consegue tratar dos assuntos que a gente gosta. Então é isso, a gente se vê aí no próximo episódio, pessoal. Valeu, obrigado, até mais. Valeu. Até mais.